coisas que suportavam as análises e as avaliações de qualquer crivo, especialmente do crivo da palavra de Deus. Bom seria se eu e os irmãos e todos nos lembrássemos do exemplo da igreja de Antioquia. O assunto que atinge a todos, que seja decidido por todos. Barnabé foi procurar Paulo, que estava evangelizando as províncias da Síria e da Cilícia. E então vieram ambos a Antioquia, desenvolveram ali um brilhante ministério, encorajando o povo, expondo as Escrituras. E, meus irmãos, além de encorajar o povo e expor as Escrituras, eles exaltavam o nome de Jesus. Divisão, isso não é coisa de Deus. Divisão, tirar a igreja da denominação, se apropriar do patrimônio, expulsar crentes do templo, subtraindo deles a sua história, separar famílias e disciplinar alguém somente por não concordar com o líder ou com a sua nova visão, taxando essas pessoas ou irmãos de rebeldes e instrumentos do diabo, é demais. Igreja não deve ser expressão de contenda. Igreja não deve ser expressão de conflitos acirrados e nem de cisma doutrinário. A igreja de Jesus deve ser expressão de amor, de zelo, de cuidado com os que foram gerados pela graça e de reconhecimento da identificação de cada um com o conteúdo de sua fé. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Verso 26, a parte final. Até então, eles eram chamados de fiéis, chamados de santos, chamados de povo do caminho, discípulos. Agora, eles receberam uma designação que os vinculavam diretamente à condição de seguidores de Cristo. Para terminar mesmo, quando uma igreja decide, na minha lucidez, quando uma igreja decide fazer parte de uma convenção, ela aceita as regras que regem aquela instituição, os seus documentos constitutivos, ou seja, a igreja voluntariamente abre mão de parte de sua autonomia pelo convívio com as demais iguais. Se ela fere ou rompe o pacto que foi acordado, deixa de ser uma igual com as outras, tornando-se vulnerável ou passiva de correção. Mas nunca com imposição, mas nunca de uma forma abrupta, sempre de forma amável, na construção de um diálogo para chegar às melhores conclusões. Isso acontece em qualquer segmento da sociedade. Um país que aprova fazer parte de qualquer tratado internacional, torna-se obrigado a cumpri-lo. Ao assinar o referido tratado, a nação voluntariamente abre mão de parte de sua soberania. A convenção deve ter os mecanismos que viabilizem contato com as igrejas, não apenas em tempos de crises, mas nos dias agradáveis, nos bons e abençoadores dias. Mas também é preciso que haja uma previsão para tratar de receber, para tratar
certas discrepâncias que com certeza acontecem no âmbito das igrejas arroladas. Eu tenho um pouco mais de experiência em relação ao tratamento com o campo onde pastoreio por quase 30 anos, por 29 anos, que é o campo fluminense. Ali nós tivemos momentos bem difíceis com essas questões, mas graças a Deus temos experimentado neste tempo uma certa tranquilidade, uma certa bonança. Mas nós temos como preceito estatutário e regimental um conselho de assuntos doutrinários, que não funciona como caça às bruxas, que não vai para impor nada a ninguém, que não trata ninguém como sendo inferior, porque há um suposto encaminhamento de qualquer fragilidade ou desvio de doutrina. As pessoas são procuradas e tratadas com respeito e consideração. Este Conselho de Assuntos Doutrinários, ele tem 9 membros, 9 integrantes, são indicados pela diretoria da convenção e homologados pelo Conselho Deliberativo. Para cada reclamação documentada, serão eleitos integrantes diferentes, entre os quais serão nomeados relator e secretário. É assegurado o devido procedimento de publicidades às partes conflitantes, com a garantia, ampla defesa, o contraditório. O relatório tem que ser altamente fundamentado e apresentado à diretoria da convenção, que o aprova. Em sendo aprovado, este relatório ele figura como sendo a expressão da própria convenção. E este relatório aprovado já vai com um despacho ou com um encaminhamento da diretoria da convenção, com as providências até mesmo de auxílio legal ao grupo fiel à declaração doutrinária da Convenção Batista Fluminense, ou Convenção Batista Brasileira, não é? A diretoria da convenção poderá nomear, em caso de necessidades, conselhos doutrinários em diversos lugares de competência territorial da convenção, tendo como objetivo solucionar conflitos doutrinários que envolvam igrejas com reclamações de desvios doutrinários, os quais serão aprovados, como diz, pela diretoria. Tenho conhecimento de convenções que têm colocado em seus documentos constitutivos, no caso, estatuto e regimento, de que os presidentes e executivos, com o devido aceite das igrejas, são membros ex-officios dessas igrejas. Só eu tenho conhecimento esporádico, estou mencionando, nem nome estou dizendo, porque eu não recebi ainda, pedi, mas não recebi nenhum documento que dê provas a esta modalidade. Mas, concluindo aqui esta minha abordagem, meus irmãos, como é bom agir com uma certa tranquilidade. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos amados. Se alguém passa por uma fragilidade, ou se alguém tem alguma abordagem diferente, é preciso que haja diálogo, é preciso que haja respeito às diferenças, mas é preciso que com amor sejam as coisas tratadas, discutidas. Tentei mostrar que a autonomia não é independência humana. A autonomia não fecha caminho para o diálogo, para conselhos. A autonomia precisa ser trabalhada, a autonomia precisa ser respeitada, mas é necessário que o zelo pelas pessoas, que o amor à causa, que o cuidado estejam sempre presentes, porque nós somos irmãos, somos servos, e os conselhos abençoam. A construção de solução sempre é um ideal,
dentro do propósito de Deus. Que haja paz entre nós. Que esta convenção batista carioca tenha paz. Que a sua liderança seja sábia no tratamento de todas as questões, pois sei que os líderes têm sido sábios, e que valorizemos aqueles que passam por dificuldades, para que nosso respeito, cordialidade, para que o nosso respeito e a nossa cordialidade possam até mesmo constrangê-los a um diálogo e a busca de solução, porque no reino de Deus, quando alguém vence, todos vencemos, mas quando alguém perde, todos perdemos, porque estamos no mesmo barco, somos parceiros na mesma obra, estamos todos debaixo da mesma autoridade do Senhor. Portanto, repito, se alguém for orientar outro, que vá, mas que vá observando o que disse Paulo, com espírito de mansidão, para construir alternativas, para construir a vitória, para construir a solução. Que Deus nos abençoe como igrejas autônomas, mas que cooperam umas com as outras, como igrejas autônomas, mas solidárias, como igrejas autônomas, mas não isoladas, como igrejas autônomas, mas participativas, com visão de reino e não visão da igreja local ser o nosso reino particular. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, muito